Tô de volta de mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre o Brasileirão, sobre a briga na parte de cima do Brasileirão após a 18ª rodada do campeonato. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, seguir, porque é o tema que a gente vai falar neste vídeo, com o foco em especial nos empates do Flamengo com o Ceará fora de casa e do Palmeiras com o Vitória também fora de casa no Barradão. Com isso, o Cruzeiro pode-se dizer que foi o grande vencedor da 18ª rodada, porque jogou contra o Botafogo no estádio Newton Santos e venceu bem 2-0 com um ótimo primeiro tempo do Cruzeiro. E o Flamengo e o Palmeiras, que estão nessa briga aí direta com o Cruzeiro pela ponta do Campeonato Brasileiro, acabaram empatando na rodada. É bem verdade que os três jogando fora de casa, os jogos eram complicados, não eram jogos fáceis, né? Encarar o Ceará na Arena Castelão, encarar o Vitória no Barradão e o Botafogo no Newton Santos são confrontos difíceis. Mas Flamengo e Palmeiras acabaram ficando no empate, e empates em que eles tiveram trajetórias diferentes no jogo, né? O Flamengo fez um primeiro tempo bom, fez um primeiro tempo até em termos de produção ofensiva melhor do que vinha fazendo nos últimos jogos, além do gol do Arrascaeta, que botou o Flamengo na frente por 1-0. O Flamengo teve pelo menos outras 3 boas chances, a maior, a mais clara, numa jogada em que o Plata veio trazendo da direita para dentro, chutou, e o goleiro do Ceará fez uma boa defesa no alto. O Bruno Henrique teve outra chance, o Arrascaeta teve chance também, e uma produção ofensiva que é evidente, é claro que o Flamengo tem tido problemas nisso. Então o primeiro tempo foi bom, o Flamengo conseguiu fazer apenas um gol, apesar de ter tido um volume de jogo melhor. No segundo tempo, o ritmo do Flamengo caiu demais, o Ceará foi para cima, o Ceará conseguiu, com a entrada do Mugni, assumir o controle das ações, passou a ter várias jogadas ofensivas. O Mugni mandou uma bola na trave de cabeça, depois teve um rebote do Ailon que ele não conseguiu finalizar, logo na sequência teve uma outra chance do Mugni, teve uma chance do Pedro Raul, até que o Pedro Raul empatou de cabeça numa falha do Rossi, numa saída ruim do Rossi, e o Pedro Raul fez o gol de cabeça, 1-1, e aí depois do 1-1, o Flamengo voltou a ter o controle das ações, mas com pouquíssima chance, com pouquíssimo risco, com pouquíssima oportunidade de gol criada contra o gol do Ceará. E aí abre-se o debate, e é evidente isso, o Flamengo tem tido muito problema para gerar chance. É algo que o Felipe Luiz vai ter que resolver, é algo que passa a ser um problema para o Flamengo. Se você pegar a média de gols do Flamengo antes e depois da Copa do Mundo de Clubes, antes da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo tinha uma média no Brasileirão de 2,18 gol por jogo, ou seja, arredondando, 2,2 gol por jogo. Agora, depois da Copa do Mundo, essa métrica caiu para 1,16. Ou seja, se você arredondar para 1,1, na prática, é como se o Flamengo tivesse piorado a sua média de gols, o seu número de gols marcados, em 50%. O Flamengo antes do Mundial tinha 2,2 gols por jogo, depois do Mundial tem 1,1. Ou seja, é evidente que o Flamengo tem tido problemas defensivos. Se você pega os jogos do Flamengo pós-Copa do Mundo de Clubes, ele jogou muito bem contra o São Paulo, ganhou por 2-0. Depois, é difícil você olhar e ver um jogo em que o Flamengo jogou bem o tempo todo, ou um jogo em que o Flamengo teve facilidade para criar. Contra o Santos, o Flamengo criou pouquíssimo. Contra o Fluminense, ganhou com o gol do Pedro no final, mas produziu muito pouco. O último jogo da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro conseguindo travar o Flamengo. E contra o Ceará, depois de um primeiro tempo em que até construiu, até teve boas oportunidades, principalmente em comparação aos últimos jogos, no segundo tempo o Flamengo levou pouquíssimo perigo. Primeiro, o Ceará conseguiu ter o controle do jogo, e para esse Flamengo, o Flamengo perder o controle do jogo é um problema, porque o time não tem uma capacidade defensiva de se defender sem ter a posse de bola. O Flamengo acaba se defendendo também quando tem a bola para
para criar quando tem a bola, para ter a posse e manter o adversário longe. O Ceará passou a ter a posse de bola, passou a criar mais, e depois que o Ceará empatou, o Flamengo retomou o controle do jogo, mas criou quase nada, criou muito pouco. E isso, evidentemente, é um problema para que o Felipe Luiz precisa resolver. Tá muito fácil bloquear o Flamengo. Os times estão conseguindo travar o Flamengo e negar oportunidades ao Flamengo. O Flamengo até continua tendo a posse de bola, continua tendo a capacidade de ficar com a bola. Mas criar oportunidades mesmo, o Flamengo tem tido muitos problemas. Fazer gol, mais ainda. Então, essa é uma realidade. O jogo contra o Ceará, o segundo tempo, mostrou um Flamengo que caiu muito de ritmo fisicamente, e o Ceará conseguiu controlar o jogo até empatar, e depois que empatou, o Flamengo voltou a ter o controle das ações, mas praticamente não criou nada. O outro empate que eu queria falar aqui é do Palmeiras, um Palmeiras que começou com um time praticamente reserva, até o gol, né? Até no gol, o Marcelo Lomba começou jogando e não o Everton, quem jogou o goleiro. Então, um Palmeiras totalmente reserva, um Palmeiras que até começa tendo algumas oportunidades com o Flaco Lopes, e depois o Vitória consegue bloquear muito bem o Palmeiras e consegue levar perigo em contra-ataque. E aí acho que ficou claro ali que a mobilização do Palmeiras para esse jogo contra o Vitória não era das maiores, né? Um Palmeiras mais lento, um Palmeiras mais menos intenso, e assim o Vitória fez 1-0 na boa escapada do Renato Kaiser, teve outras oportunidades para fazer ainda no primeiro tempo também em respostas, e no segundo tempo, quando o Abel viu que a mobilização do time do Palmeiras não era uma mobilização que levaria o time a empatar ou virar o jogo, o Abel, aos 19 do segundo tempo, faz 4 modificações ao mesmo tempo. Ele traz para o jogo Sousa, Facundo Torres, traz o Piquerez e traz o Vitor Roque. Bota 4 titulares em campo aos 19, 20 do segundo tempo. E aí a expectativa era, agora o Palmeiras vai esticar a corda, agora o Palmeiras vai se interessar para o jogo. Só que na hora que o Abel faz as mudanças, na jogada seguinte, o Piquerez ainda sem ritmo, ainda sem conseguir entender o que estava rolando no jogo, toma um traço desmoralizante do Eric, e o Eric mete aquela chapada no ângulo, 2-0, e aí o cenário do jogo ali era completamente ruim, era completamente desfavorável para o Palmeiras, né? O Palmeiras tinha mexido, acabou tomando 2-0, de uma atuação muito pouco inspirada do Palmeiras. O Palmeiras parecia estar com jogadores com a cabeça no jogo de quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil, em que o Palmeiras precisa virar o resultado depois de ter perdido na Neoquímica Arena por 1-0. Então, o cenário era muito ruim para o Palmeiras. Só que o Sousa entrou muito bem. O Sousa é também um jogador com um começo de trajetória no Palmeiras muito bom. O Sousa entrou muito bem no jogo. Lá numa jogada pela direita acaba sofrendo o pênalti, que é bem sutil ali, um pênalti duvidoso, mas não era um pênalti para nem para o VAR dar, nem para o VAR tirar. O árbitro marcou no campo, pênalti, o Piquerez bateu firme e diminuiu, 2-1. E aí quando o Palmeiras fez 2-1, o time do Vitória sentiu demais, recuou muito, até mexidas que eram claramente para recuar o time, e aí o jogo ficou, faltando ali 20 minutos, com o Palmeiras dentro do campo do Vitória. A sensação era que o gol iria sair a qualquer momento, e saiu depois de uma bela jogada do Piquerez acelerando para o Sousa trazendo para o cruzamento, trazendo para dentro para cruzar, ele cruzou, o Flaco Lopes ganhou do Halter na cabeça, e o Flaco Lopes é um dos grandes cabeceadores do futebol brasileiro, meteu o gol de cabeça, o Lucas Arcanjo tocou nela, não conseguiu salvar, e aí o Palmeiras empatou. Depois que o Palmeiras empatou, o Vitória de novo saiu para jogar um pouco. Então o jogo ficou ali meio que um laicar. O Vitória teve 2 chances, 2 bolas que passaram na área ali para fazer o 3-2. O Palmeiras teve chance de fazer o 3-2 também em 2 cabeçadas do Flaco. Então aí o jogo ficou um jogo completamente imprevisível. Poderia ter ido para o 3-2 para o Palmeiras ou poderia ter ido 3-2 para o Vitória.
e no fim terminou empatado 2-2. O Abel claramente não gostou, saiu da coletiva lá depois de uma pergunta que ele não gostou, porque de fato foi um resultado ruim pro Palmeiras, né? Porque principalmente pelo aspecto do Palmeiras ter esticado a corda mesmo, ter entendido que era um jogo do Campeonato Brasileiro, depois de ter tomado o 2-0. Com isso, o Flamengo continua líder do campeonato, mas agora tem os mesmos 37 pontos do Cruzeiro. O Flamengo lidera pelo saldo de gols, né? Tem 5 gols de saldo a mais do que o Palmeiras, do que o Cruzeiro, perdão. E o Palmeiras, que poderia, se tivesse vencido o jogo, ter até pontuação para ser líder, porque o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo e 2 jogos a menos que o Cruzeiro, o Palmeiras ficou parado lá nos 33. Então tem Flamengo 37, Cruzeiro 37, o Flamengo tem um jogo a menos, é um jogo atrasado, contra o Sport na Ilha do Retiro, e o Flamengo e o Cruzeiro ambos têm 37, o Palmeiras tem 33, mas ele tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou 18 vezes, o Flamengo jogou 17 vezes e o Palmeiras jogou 16 vezes. Então o Palmeiras tem aí pontuação de tem possibilidade, com jogos atrasados, com jogos a menos, tem possibilidade de passar o Cruzeiro. Mas aí, depois do Palmeiras, com 33, vem o Bahia com 29, né? O Bahia tem o mesmo número de jogos do Palmeiras, então já tem ali um gap de 4 pontos. Fica meio desenhado que a briga para ser campeão brasileiro, se nada de muito diferente ocorrer, a briga tem boas possibilidades de ficar com Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, com Bahia olhando ali, querendo chegar. É isso, quero te ouvir o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo. Tchau!